Foi em 1975, numa noite quente de Havana, que aconteceu um dos encontros mais improváveis da história mundial. Samora Machel, o recém-proclamado presidente de Moçambique, apertou pela primeira vez a mão de Fidel Castro. Naquele momento, ninguém imaginava que essa simples saudação daria início a uma aliança que mudaria para sempre o destino da África Austral. Nos próximos 10 anos, essa amizade enviaria mais de 30 mil soldados cubanos para lutar em solo africano. Faria tremer as superpotências mundiais e criaria uma irmandade revolucionária tão forte que, quando Samora morreu em 1986, Fidel Castro chorou publicamente pela primeira vez em décadas. Mas como é que um líder caribenho e um guerrilheiro moçambicano construíram uma das alianças mais poderosas do século XX? O que os uniu e por que essa história foi apagada dos nossos livros? Em junho de 1975, Moçambique acabava de conquistar sua independência de Portugal depois da guerra brutal que durou mais de uma década. Samora Machel, líder da Frelimo e herói da libertação, tornava-se o primeiro presidente do país livre, mas a liberdade vinha com um preço terrível. O país estava devastado, a economia destruída. Os portugueses, ao fugirem, sabotaram tudo o que puderam. Quebraram máquinas, queimaram documentos, até cimentaram poços de água. Moçambique era livre sim, mas estava de joelhos. E foi nesse momento crítico que Samora tomou uma decisão que definiria o futuro de Moçambique. Ele viajou para Cuba. Quando o avião de Samora pousou em Havana, Fidel Castro estava esperando pessoalmente na pista. Não mandou um ministro, não enviou um representante. Ele próprio foi receber aquele africano alto, de olhar penetrante e voz firme que falava com paixão revolucionária. O que aconteceu naquele primeiro encontro é lendário. Fidel Castro, conhecido por seus discursos intermináveis, começou a falar sobre a Revolução Cubana, sobre o imperialismo, sobre a luta contra os Estados Unidos. Samora ouviu pacientemente por alguns minutos e então o interrompeu, dizendo o seguinte: "Comandante, eu não vim aqui para ouvir discursos. Vim buscar ajuda concreta. Meu povo está morrendo de fome. Preciso de médicos, professores, engenheiros. Preciso de armas para defender nossa liberdade. Você pode ajudar ou não?" Conta-se que Fidel Castro ficou em silêncio por alguns segundos, algo raríssimo para ele. Então, sua face abriu um sorriso largo. Ele abraçou Samora e disse: "Você é exatamente o tipo de revolucionário que eu respeito. Direto, sem rodeios, focado no que importa. Cuba vai ajudar Moçambique e não será uma ajuda simbólica." E Fidel não estava brincando. Nas semanas seguintes àquele encontro, algo extraordinário começou a acontecer. Aviões cubanos começaram a pousar em Maputo, carregando não apenas diplomatas, mas médicos, professores, engenheiros agrícolas e técnicos de todas as áreas. Em apenas 6 meses, mais de 1.500 cooperantes cubanos estavam trabalhando em Moçambique. Médicos cubanos foram enviados para as zonas rurais mais remotas, onde nenhum médico português jamais havia pisado. Professores cubanos ensinavam em escolas improvisadas debaixo de árvores. Engenheiros cubanos reconstruíam pontes, estradas e sistemas de irrigação. Mas atenção, porque aqui está a parte que vai te surpreender. Cuba não cobrou nada por isso. Enquanto as potências ocidentais ofereciam ajuda amarrada a condições humilhantes e empréstimos sufocantes, Cuba enviava sua melhor gente de graça. Mas por que Fidel Castro faria isso? Cuba era um país pobre, bloqueado economicamente pelos Estados Unidos. De onde vinha esse compromisso quase obsessivo com a África? A resposta está na visão de mundo de Fidel Castro. Para ele, a luta contra o colonialismo e o imperialismo era uma causa universal. Fidel via em Samora e em Moçambique na mesma luta que Cuba havia travado contra a dominação estrangeira. E mais, Fidel tinha raízes africanas. Ele sempre dizia: "Nós cubanos somos um povo latino-africano." Mas a relação entre Samora e Fidel não era só de política. Estava se desenvolvendo algo mais profundo, uma amizade genuína. Samora visitava Cuba regularmente e Fidel o tratava como família. Eles passavam horas conversando sobre a estratégia militar, desenvolvimento econômico e educação. Fidel, que raramente ouvia ninguém, ouviu Samora com atenção, e Samora, conhecido por sua desconfiança, confiava plenamente em Fidel. Havia uma história que ilustra perfeitamente essa amizade. Numa das visitas de Samora a Cuba, Fidel insistiu em levá-lo pessoalmente para conhecer uma fazenda experimental. Passaram o dia inteiro lá, Fidel explicando técnicas agrícolas com o entusiasmo de uma criança. À noite, exausto, Samora brincou: "Comandante, você me trouxe aqui para fazer revolução ou para plantar alface?" Fidel riu tanto que teve que se sentar. Samora respondeu: "Revolução sem comida na mesa do povo não é revolução, é só barulho." Essa era a única química entre eles: respeito mútuo, humor e uma compreensão profunda de que estavam lutando pela mesma coisa. Mas a verdadeira prova dessa aliança estava
estava prestes a começar e viria através de Angola, o país vizinho de Moçambique. Em 1975, Angola também conquistou sua independência de Portugal, mas diferentemente de Moçambique, Angola mergulhou imediatamente numa guerra civil brutal. De um lado, o MPLA, Movimento de Liberação apoiado por Cuba e União Soviética, do outro lado, a UNITA e a FNA, apoiado pelos Estados Unidos da América e, pasmé, pelo regime racista de África do Sul. A situação estava desesperadora. As forças sul-africanas, com seus tanques e artilharia pesada, avançavam diretamente em direção a Luanda, a capital angolana. Se Angola caísse, Moçambique seria o próximo alvo. Foi então que aconteceu algo que chocou o mundo. Fidel Castro, sem consultar a União Soviética, tomou uma decisão audaciosa. Enviaria tropas cubanas para Angola. E não estamos falando de algumas centenas de conselheiros militares. Fidel despachou militares de soldados cubanos para lutar diretamente contra as forças sul-africanas. E aqui entra o Samora. Moçambique tornou-se a ponte logística crucial para a operação cubana. Aviões cubanos pousavam em Maputo, reabasteciam e seguiam para Angola. Samora não apenas permitiu isso, ele apoiou ativamente, sabendo que estava colocando Moçambique na mira da África do Sul. Mas por que Samora arriscaria tanto? Porque ele e Fidel Castro compartilhavam uma visão. Se Angola caísse para os racistas sul-africanos e seus aliados americanos, toda a África Austral estaria ameaçada. A luta de Angola era a luta de Moçambique. As tropas cubanas, muitas delas jovens negros e mulatos que viam na luta africana sua própria luta contra o racismo, lutaram com uma coragem impressionante. Na batalha decisiva de Cuito-Guanalave, em 1989, as forças cubanas e angolanas derrotaram o exército sul-africano pela primeira vez na história. Aquela vitória mudou tudo. Pressionada pela derrota militar e pela pressão internacional, a África do Sul foi forçada a negociar. Em poucos anos, a Namíbia conquistaria sua independência e o próprio regime do apartheid começaria a desmoronar. Nelson Mandela, ao ser libertado em 1990, declarou: "A derrota da África do Sul em Angola foi o começo do fim do apartheid." E nada disso teria acontecido sem a aliança entre Samora Machel e o Fidel Castro. Mas essa história não é só sobre geopolítica e batalha. É sobre duas pessoas que se tornaram verdadeiros amigos numa era de cinismo e traição. Samora e Fidel falavam ao telefone regularmente, às vezes por horas. Discutiam de tudo, desde táticas militares até como melhorar a produção de arroz. Fidel mandava charutos cubanos para Samora e Samora enviava castanha de caju para Fidel. Quando Moçambique enfrentou secas devastadoras em 1983 e 1984, causando uma fome terrível, Fidel mobilizou Cuba inteira para ajudar. Navios cubanos chegaram a Maputo carregados de arroz, feijão e milho. E mais, Fidel ofereceu bolsa de estudo para milhares de estudantes moçambicanos em Cuba. Até hoje, há moçambicanos que estudaram medicina, engenharia e educação em Cuba graças a essa aliança. Muitos deles se tornaram líderes em suas áreas, construindo um Moçambique moderno. Mas havia também um lado estratégico profundo nessa amizade. Samora confiava em Fidel como consultor militar. Cuba tinha experiência em guerra de guerrilha, em organizar defesas contra forças superiores e mobilizar o povo. Fidel compartilhava esse conhecimento com Samora. Havia uma história particularmente tocante sobre essa confiança. Em 1983, quando Moçambique estava sob ataque intenso da Renamo, um grupo rebelde apoiado pela África do Sul, Samora estava exausto e frustrado. Ele ligou para Fidel no meio da noite. "Comandante", disse Samora, "às vezes eu me pergunto se vale a pena. Lutamos tanto pela liberdade e agora estamos lutando para sobreviver. O povo está sofrendo. Será que tomei a decisão certa?" Fidel raramente admitia dúvidas. Respondeu com uma sinceridade rara: "Samora, irmão, eu faço essas mesmas perguntas todos os dias, mas a resposta é sempre a mesma. Vale a pena porque as alternativas são inaceitáveis. Só o povo pode estar sofrendo agora, mas pelo menos está sofrendo livre, lutando pelo seu próprio destino. Isso nunca é em vão." Essa conversa sustentou Samora nos momentos mais difíceis. Quando Samora Machel morreu naquele acidente de avião em 86, Fidel Castro ficou arrasado. Ele voou pessoalmente para Moçambique para o funeral, algo que raramente fazia. Testemunhas contam que Fidel Castro, conhecido por sua compostura férrea, chorou abertamente ao lado do caixão de Samora. No discurso fúnebre, Fidel disse algo que resume perfeitamente essa aliança: "Samora Machel não foi apenas um aliado de Cuba. Ele foi nosso irmão, nosso professor, nosso companheiro de luta. Ele nos ensinou que a liberdade africana é inseparável da liberdade de todos os povos oprimidos do mundo." Mas a história dessa aliança não terminou com a morte de Samora. As tropas cubanas permaneceram em Angola até 91, garantindo a estabilidade da região. Os médicos e professores cubanos continuaram em Moçambique por décadas. Até hoje, Cuba mantém cooperação com Moçambique em áreas como saúde e educação. E mais importante, a aliança entre Samora e Fidel provou algo fundamental que as potências ocidentais não queriam admitir:
Provou que a solidariedade internacional genuína é possível. Provou que países pequenos e pobres podem fazer diferença no mundo quando se unem por princípios. Provou que a cor da pele, a língua e a distância geográfica são irrelevantes quando existe respeito mútuo e objetivos comuns. Hoje, quando você vai a Moçambique, especialmente nas zonas rurais, ainda encontram pessoas que falam com carinho dos cubanos, médicos que salvaram vidas, professores que ensinaram gerações, engenheiros que construíram infraestruturas. E em Cuba, há monumentos de Samora. Escolas levam seu nome, sua foto ainda aparece em murais ao lado do Che Guevara e outros heróis revolucionários. A história de Samora Machel e Fidel Castro é uma daquelas histórias que a Hollywood jamais vai contar com honestidade. Por quê? Porque ela desafia a narrativa de que apenas as grandes potências moldam a história, porque mostra que a solidariedade é verdadeira, sem segundas intenções, é possível entre nações. Dois homens separados por um oceano, unidos por uma causa, uma aliança que desafiou impérios, mudou o destino de nações e salvou incontáveis vidas. Essa é a verdadeira história de uma amizade que mudou a África. E você, o que acha dessa história? Já conhecia essa aliança incrível entre Moçambique e Cuba? Deixa nos comentários, e se esse vídeo abriu seus olhos para uma parte esquecida da história, dá aquele like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa narrativa poderosa. Meu nome é Almir Aron. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços, beijinhos e tchau!